Então, antes de mais nada, né, queria agradecer a todos os nossos convidados especiais que estão aqui para apresentar os temas propostos. Só um minutinho. Pronto, estava dando um eco. Retomando então, queria agradecer a presença da Natália D'Alessandro, da Weicar, que nos apoiou inclusive na última sessão em espanhol. E também o Marcel Martim, do Instituto Clima e Sociedade. E a Luciana Lucas, de Londrina, Paraná, que vai apresentar o estudo de caso do município. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e muito obrigado pela disponibilidade. Então, hoje, nessa sexta sessão, a gente começa a segunda metade da série de webinários online sobre o pacto, e queria deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nas 5 primeiras sessões, tanto os nossos convidados como os participantes também que estiveram aqui acompanhando todas as discussões. Eu vejo que a gente tem aqui com a gente a Carolina Sigerza, que apresentou o estudo de caso de João Pessoa, no Paraíba. Então, eu fico muito contente que as pessoas continuam acompanhando a gente. E então, eu queria compartilhar também com vocês a expectativa, né, nessas próximas 5 sessões, de trazer mais discussões interessantes, informações importantes, que são muito importantes não só para as cidades signatárias do Pacto, mas também para pessoas que trabalham com esses temas que são interessados, né, com esse tema das mudanças climáticas, da ação climática local, que vem sempre acompanhando a gente nessas sessões. Então, vou fazer um breve recordatório da última sessão. A gente começou a discutir o inventário de gases de efeito estufa. A gente começou essa discussão com os requisitos do pacto, específicos do pacto, e lembrando que esses requisitos não significam a metodologia específica para elaborar o inventário de gases de emissão de efeito estufa. Então, também lembrando que esses requisitos se encontram no capítulo 3 do Marco Comum de Reporte, que é um documento que orienta, né, que auxilia a relação desse inventário, de acordo com o pacto. Então, em seguida, te apresentou as principais fontes de emissão dos gases de efeito estufa e também falou um pouco do processo da coleta de dados e também os fatores de cálculo e emissão. E na última sessão, como estudo de caso, como eu estava comentando aqui, a gente teve a experiência do município de João Pessoa, capital da Paraíba. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar a sessão ao vivo, eu recomendo que as pessoas entrem no nosso site, que os webinários agora estão disponíveis ali, tanto os webinários como os conteúdos, e também possam assistir a gravação dessa sessão. Então, já partindo para a sessão de hoje, a gente continua a falar sobre o inventário de gases de efeito estufa, mas agora a gente vai partir um pouco mais especificamente para o estabelecimento de metas, né? Então, nossos convidados aqui especiais eles vão apresentar alguns tópicos, como o processo bottom-up ou top-down na definição dessas metas, os tipos de metas e o desenvolvimento do cenário business as usual, para entrar um pouco nessa realidade do estabelecimento de metas, né? Então, a gente vai apresentar também algumas ferramentas e alguns recursos que podem auxiliar nesse processo. E, por fim, a gente vai encerrar a nossa sessão, as apresentações dessa sessão, com o estudo de caso da cidade de Londrina, no Paraná. Então, sem mais demoras, gostaria de chamar a nossa primeira palestrante aqui, a Natália D'Alessandro, para comentar os primeiros pontos dessa sessão. Natália, por favor. Olá, bom dia a todos. A apresentação está carregando aqui para mim, não sei se a internet já está boa, mas muito obrigada pelo convite, Fábio. Meu nome é Natália, sou consultora da equipe de políticas públicas da Weicarmo. Nós na Weicarmo trabalhamos com o governo para desenvolver todas as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças do clima, como plano de ação climática, estudos de vulnerabilidade territorial, e atuamos com governos de diferentes esferas federativas. Ainda está carregando aqui para mim.
Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha das metas de mitigação ou redução, né, no caso, de emissões de gases de efeito estufa. O primeiro tópico é a definição do nível, né, se é top-down ou bottom-up. Mas, basicamente, iniciando, o que é um objetivo, né, de redução de emissões? O objetivo, ele é um compromisso que pode ser adotado por cidades, por empresas, regiões, países, e ele tem como foco reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou a intensidade das emissões, que no caso seria a divisão das emissões por algum fator, por algum indicador como o PIB ou o número de habitantes, e isso a um certo nível que se espera alcançar em uma data futura. Então, sempre tem esse horizonte futuro. Os objetivos eles são importantes para entender se a cidade ou região está no caminho certo para cumprir seus compromissos climáticos. Também para entender se as políticas ou as ações estão sendo efetivas para reduzir as emissões locais. E sempre ter em mente que esses objetivos eles devem estar alinhados ao objetivo global de limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius, que foi definido com os estudos do IPCC e no Acordo de Paris. Então, o primeiro tópico, né, antes de falar especificamente sobre o top-down e o bottom-up, são os principais fatores para projetar uma meta de mitigação. Então, antes de tudo, é extremamente importante ter um inventário de gases de efeito estufa, não só no ano base, mas também entender que o processo de atualizar e realizar os inventários ele deve ser contínuo, justamente para monitorar se essas metas estão sendo cumpridas no futuro. Esse inventário também ele é muito importante para identificar os setores de alta emissão, priorizar as oportunidades de mitigação e entender quais são as potencialidades das limitações. E também é importante entender se essa necessidade de mitigação, como eu falei anteriormente, está alinhada com as necessidades globais. Então, essa meta deve estar conectada de alguma maneira com os principais acordos, as principais ciências que estão sendo desenvolvidas internacionalmente. E, por último, a jurisdição. Então, é muito importante que a jurisdição esteja muito claro durante os processos de realização das metas. A jurisdição a definição, é um território geográfico em que a autoridade é exercida para tomar decisões legais e fazer o julgamento. Então, no nosso caso, seriam as cidades, os municípios, distritos, estados, às vezes uma região metropolitana. E isso é particularmente importante para alguns setores, como os resíduos e o transporte, que possuem muitas interações entre regiões diferentes. Então, ter isso em mente é extremamente importante para entender se as metas ou qual é o alcance dessas metas e qual são as possibilidades futuras. Entrando mais aqui no nosso caso do bottom-up e o top-down, internacionalmente eles são conceitos muito falados. Então, uma abordagem que vem cada vez mais sendo discutida no âmbito das negociações. No caso da abordagem top-down, ela tem como base os compromissos legalmente vinculantes, normalmente administrados por uma instituição multilateral. Essa foi uma abordagem muito utilizada, né, com o protocolo de Kyoto e nas negociações
internacionais, que no caso definiam obrigatoriedade para os países, partes, mas com as dificuldades de envolvimento e de aplicação dessas ações para se chegar nas metas, começou-se a discutir sobre um outro tipo de sistema, que seria o bottom-up, que levantaria a partir das necessidades e das possibilidades dos países quais seriam essas metas. Ou seja, tem como princípio o de responsabilidade comum, então existe uma meta global, né, que não deixar que a temperatura aumente mais do que 2 graus Celsius, porém as responsabilidades, né, os compromissos seriam diferenciados e definidos a partir do que cada país tem de recursos, que seriam, enfim, financeiros, tecnológicos e tudo mais. Essa foi uma abordagem que foi amplamente discutida e se chegou no Acordo de Paris, que tem esse princípio, né, durante a COP21. No caso dos governos locais, o conceito é um pouco parecido, porém é aplicado para o contexto local. Para uma cidade ou para uma região, a meta top-down seria uma definida geralmente para todos os setores, é uma meta global de redução de emissões, e ela tem como princípio os acordos internacionais ou compromissos adotados pela cidade. Então, ela tem essa definição de maneira alta, né? O top-down, né? Seria a definição a partir de um compromisso maior ou de algo externo. Ela tem uma vantagem que, a partir dessa meta global, existe uma maior flexibilidade para combinar as reduções de acordo com diferentes setores ou diferentes estratégias que já existem, mas ela não considera tanto as potencialidades e as dificuldades e limitações do contexto. Então, como exemplo, a gente tem as Science-Based Targets, que é uma metodologia para aplicar a questão do orçamento global de carbono para definição de metas locais, ó, muito usado por empresas, mas também pode ser usado no contexto de cidades e regiões. E um outro exemplo seria o compromisso que as cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador se comprometeram a zerar as emissões até 2050. Então, essas cidades fazem parte de uma rede global de cidades chamada Z40, e todas as cidades se comprometeram, num contexto mais amplo, de zerar, fazer esforços e criar um plano de ação para zerar as emissões até 2050. No caso do sistema Bolsonaro, as metas elas passam por uma análise mais profunda do contexto socioeconômico, tecnológico e de governança local. Então, essas metas elas vão considerar as características de cada setor, suas limitações, suas potencialidades e o que pode ser feito de acordo com o contexto local. Essa foi a abordagem realizada para a definição das metas da NDC do Brasil, aquelas metas de 37%, né? Elas passaram por uma análise, existe um estudo até da EPE que foi realizado para entender quais são os principais setores, então tem a questão do desmatamento, que é muito relevante no contexto nacional, e a partir dessas análises mais técnicas e profundas foi definida essa meta de 37%. Então, um outro exemplo aqui que a gente está enfrentando, nós da Wake Up estamos
fornecendo uma assistência técnica para as cidades da C40 para realizar os seus planos de ação climática, e uma das dificuldades que a gente encontrou foi com a indústria siderúrgica na cidade do Rio de Janeiro, que possui um complexo de indústria siderúrgica e que em seu território, então uma alimentação para chegar nas metas, né, de zero emissões em 2050, e essas plantas, né, industriais, elas apresentam umas limitações de eficiência energética, troca de combustíveis, e que deve ser analisada com mais profundidade para definir quais seriam as metas desse setor em específico. Um outro exemplo que eu queria mostrar aqui foi a definição, foi o processo que a gente conduziu para a definição de metas da região metropolitana de Campinas. Então, para essa região específica, nós realizamos oficinas com técnicos dos municípios, levantando quais os projetos e as linhas de atuação principais. São 20 municípios, né? Então foi um processo bem intenso. E a partir do levantamento de conjunto de ações de mitigação adotadas nas cidades da América Latina, que reportaram as suas ações e as reduções de emissões para cada uma delas, por meio do sistema de reporte do CDP, a gente também, a partir dessas cidades que possuem um perfil mais parecido com as cidades brasileiras, a gente pode também entender quais seriam as possíveis metas adotadas para o contexto local. Então, no nosso caso aqui, a gente fez uma abordagem bottom-up, de considerar o levantamento dos próprios técnicos dos municípios e as ações existentes em contextos parecidos com a da região metropolitana de Campinas. Mas é muito importante também considerar que as duas abordagens elas devem ser consideradas na definição de metas. Então, não adianta só ter uma abordagem top-down e não considerar o contexto e as particularidades de cada região e as limitações tecnológicas, mas também as características específicas, elas também devem ser conectadas com as necessidades globais. Então, um exercício que a gente fez foi aplicar a metodologia do Science-Based Target para avaliar se as metas realizadas pelo processo bottom-up estariam conectadas com as necessárias para os cenários de 2 graus Celsius. E aí a gente percebeu que elas eram mais ambiciosas no sentido de redução de emissões do que as necessárias globalmente. Então, é muito importante fazer esse ajuste. Independente de qual abordagem for escolhida, deve-se considerar também a outra para fazer os ajustes necessários e aplicar de acordo com o contexto e as necessidades globais. Agora, passando para o outro assunto, que é muito importante também, é o desenvolvimento do cenário business as usual. Enfim, com a definição de metas, é importante entender quais serão as projeções futuras, né? E qual é o objetivo das projeções? As projeções, elas envolvem o planejamento e tem como objetivo descrever um ou vários caminhos para o futuro. Então, a ideia aqui é prever os eventos ou ter estimativas futuras com base sempre, é claro, em premissas e critérios existentes no presente e as tendências do passado. Então, a partir das tendências do passado e os indicadores e o contexto do presente, nós podemos construir premissas para avaliar os caminhos
futuros e analisar o que pode acontecer. Então, é realmente um exercício de prever o futuro de alguma maneira. No caso do cenário de emissões, a ideia de fazer esse cenário é descrever como deve ser a evolução das emissões, nos gases de efeito estufa, num determinado período, então que isso pode ser avaliado, e a depender de determinadas hipóteses. Então, é claro que é uma tarefa extremamente difícil realizar esse cenário, porque as incertezas são inerentes, e muitas, né, com os avanços tecnológicos, com as mudanças crescentes que nós temos, essa tarefa fica cada vez mais desafiante, mas ela é muito importante para informar e planejar as decisões, tanto de investimento, no caso dos orçamentos, ou o que a cidade tem para priorizar, no caso das ações, para elaboração de políticas públicas, programas, enfim, projetos que sejam prioritários. No nosso caso, para o plano de ação climática, nós sempre fazemos o cenário futuro, porque é extremamente importante. E também é importante considerar que esse cenário futuro ele reflete um estado plausível do mundo no futuro. Né? Um cenário ele não é exato, mas ele deve ser baseado com premissas atuais ou tendências do passado. No caso, o cenário business as usual, ele descreve a estimativa das emissões que provavelmente vão ocorrer se não houverem esforços ou políticas ou ações específicas para a redução de emissões. Então, é o cenário do que se nada for feito, né, no nosso caso. Ele geralmente é realizado a partir de premissas conservadoras. Então, a ideia é que não se superestime as medidas de mitigação. E é sempre o nosso ponto de partida. Então, o primeiro cenário sempre de análise ele vai ser o business as usual. Aqui um pequeno gráfico, né, sobre a definição de método. Então, um dos tipos de método, que é o próximo tópico, ela pode ser definida a partir do valor do cenário, né, não necessariamente do valor do ano base. Para realizar esse cenário, a gente faz um modelo de crescimento de emissões, considerando principalmente o inventário. Então, o inventário é o principal input, o principal dado inicial que nós vamos considerar, e os fatores de crescimento das atividades, né, que basicamente, no caso do cenário business as usual, são os fatores de crescimento econômico, crescimento da população, e isso aplicado sempre no contexto da cidade ou da região que é considerada, e também com o setor. Então, não necessariamente o crescimento da economia como um todo vai refletir o crescimento de um setor específico, como o setor industrial, de comércio, de serviços, etc. Então, quanto mais essa análise de crescimento for específica para os setores, melhor será a projeção do cenário business as usual. Aqui, só para ilustrar, o nosso primeiro input é o inventário de emissões. Então, aqui foi, no nosso caso, o inventário do Rio de Janeiro. Vou mostrar um pouco como foi esse processo de realização do cenário business as usual para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o primeiro dado é esse, o perfil de emissões por setor. E depois a gente vai para os fatores de crescimento da economia. Né? Então, tem várias evidências que as emissões de gases de efeito estufa variam de acordo com o PIB no Brasil. E principalmente nesses setores que são mais importantes
no contexto das regiões, né, que é de energia, transporte, serviços, etc. Então, aqui é um gráfico mostrando como essa variação de PIB acompanha a variação de emissões. Com isso, a gente utiliza as projeções da economia brasileira, que já são realizadas por instituições especializadas, e aplica no contexto da dinâmica regional, porque a gente entende que não necessariamente o crescimento da cidade ou da região vai acompanhar o crescimento nacional. Então, podem ter variações dinâmicas que mudam essa análise. Então, tem regiões que vão crescer muito maior do que a média brasileira, tem regiões ou cidades que vão crescer a taxas menores. Então, é importante sempre fazer esse ajuste. Então, no caso do Rio de Janeiro, a partir de dados históricos, a gente entende qual é a relação do PIB do Rio de Janeiro com o PIB do Brasil e obtém esse valor para fazer o ajuste e considerar as projeções futuras para o contexto regional. Um outro fator de crescimento que a gente considera o populacional, né? Alguns cenários business as usual consideram apenas o crescimento econômico, outros fazem uma combinação de crescimento econômico com populacional. No nosso caso aqui do município do Rio de Janeiro, a gente considerou também o crescimento e a dinâmica populacional, que é bem interessante porque para o horizonte de 2050 as taxas de crescimento de população diminuem, né? Então essa é uma projeção realizada pelo próprio município, nos institutos especializados, e isso afeta os diferentes setores. Então, esse é o resultado final do cenário business as usual para o contexto do Rio de Janeiro. E a gente pode perceber que, como houve como as projeções são de crescimento econômico, isso, enfim, um horizonte longo até 2050, as emissões praticamente dobram nesse período. Então, o objetivo desse estudo é, de fato, ter esse horizonte de emissões a longo prazo. A gente fez esse mesmo processo para a região metropolitana de Campinas. Então, eu já mostrei esse gráfico mais anteriormente no foco das metas, mas aqui também foi importante realizar o cenário business as usual e entender em relação às metas quais serão os desafios de redução de emissões aí a longo prazo. Por fim, só para entrando nessa discussão sobre a definição de metas, é muito importante que essa meta ela reduza substancialmente as emissões abaixo da trajetória business as usual. Então, é por isso que é muito importante ter essa trajetória antes da definição da meta, porque ela vai refletir um estado futuro, não um estado atual. Então, ela deve ter em mente que os desafios podem ser maiores no futuro do que eles são hoje. E sempre importante considerar, o que eu já falei antes, que elas devem estar alinhadas com o nível de redução de emissões requerido para prevenir os impactos, enfim, da mudança global. E por último, só reforçar que os dados devem ser sempre confiáveis, verificáveis e obtidos de fontes oficiais. Parece um pouco repetitivo, trivial falar sobre isso, mas isso é extremamente fundamental. Porque na construção do cenário, na definição das metas, a gente precisa usar esses dados confiáveis, transparentes e facilmente obtidos, porque no futuro, no processo de monitoramento dessas metas, esses dados também devem ser de fontes iguais, porque senão, se a gente muda a metodologia, não vai
possível monitorar e avaliar se a cidade, a região está chegando nas metas definidas. Então, foi uma apresentação muito rápida, claro que tem muito mais a ser aprofundado em todos esses tópicos, mas só mostrando o panorama das possibilidades aqui. Enfim, fico à disposição. Qualquer dúvida podem. Muito obrigado pela apresentação, Natália. E agora, seguindo aqui a ordem das apresentações, gostaria de chamar o Marcel Martim, do Instituto Clima e Sociedade, para comentar um pouco sobre os tipos de metas. Olá, bom dia a todos. Me ouve bem? Sim, escutamos. Bom, obrigado pelo convite. Acho super importante essa discussão. Obrigado por vir depois da Natália. Acho que tem muita coisa que fica mais fácil de comentar e de falar depois da apresentação dela, que foi super completa. Eu só queria, talvez, até dialogar um pouco com a apresentação que a Natália fez, no sentido de o que são esses tipos de meta e essas metodologias, né? Bom, primeiro, acho que vale a pena, ainda que provavelmente a maioria das pessoas saiba, a gente tem a meta nacional, né, a meta brasileira, a NDC brasileira, que é a contribuição nacionalmente determinada. Nela a gente tem estipulado que até 2025 as emissões sejam reduzidas a 37% em relação a 2005 e para 2030 que a redução seja de 43%. Quando a gente fala esses números, fica um número muito etéreo, até porque a gente está falando nesses cenários de todas as emissões de gases de efeito estufa do país. Então a gente fala de todos os setores, de energia, de agricultura, de transportes, de resíduos. E a gente sabe que na prática esse tipo de emissão ou esse tipo de questão ele vai se dar no território municipal. Então, acho muito importante a gente sempre ter a referência da NDC brasileira e dessa discussão maior, mas a gente entender aonde isso é ancorado dentro dos municípios, porque é ali que vão se efetivar os problemas, é ali que vai se dar essas dinâmicas. É muito importante a discussão que é colocada aqui pela Natália, de ser top-down, bottom-up, muito nesse sentido também, de que é muito importante se ter a referência dessa meta maior, dessa meta nacional, mas construir a partir do território o que são as metas possíveis de fato de implementação. Então, construir a partir do território e continuar acompanhando, seguindo uma metodologia. Para a gente definir algum tipo de meta, o instrumento do inventário que já foi citado, eu acho que de fato ele é um dos mais importantes, se não o mais importante. Por quê? No inventário é onde a gente vai conseguir identificar qual é o setor que está emitindo mais ou quais são os setores que estão emitindo dentro daquele determinado território. E aí depende muito do perfil do município. A gente pode ter municípios que têm mais indústrias, municípios que têm uma questão maior com a agricultura, com o uso do solo. E se a gente pensar numa realidade de municípios um pouco maiores ou que já estão mais voltados a serviço, muito provavelmente as emissões de transporte vão ser as que vão predominar. A gente hoje em dia tem aí nas cidades brasileiras, em geral, uma grande contribuição das emissões de transporte no cômputo geral das emissões de gases de efeito estufa. E aí também vale lembrar que nesse pacote, quando a gente está falando de gases de efeito estufa, tentando trazer até um pouco mais para o senso de realidade, de território, quando a gente fala de emissões de transporte, a gente também está sempre discutindo uma questão de qualidade do ar. Então é sempre um combo nesse sentido. Então é uma discussão que acaba trazendo em conjunto a qualidade do ar e que é uma das questões que mais tem afetado as cidades brasileiras. Eu queria me ater aqui um pouco mais à questão especificamente de transportes, entendendo que até na matriz brasileira ali de geração de energia, os transportes são o maior contribuinte dentro da lógica da matriz de energia, levando em consideração que a gente tem uma matriz razoavelmente limpa, baseada em energia hidráulica, e que a maioria das cidades brasileiras tem aí nos transportes um dos maiores contribuintes. E aí, o que a gente está vendo atualmente, eu acho muito interessante de colocar,
é que municípios têm se colocado como protagonistas nesses processos de estabelecer metas de redução, principalmente para transportes. E por que eu falo isso? Porque talvez seja em transportes onde o município tem a maior capacidade de definir alguns parâmetros e de conseguir uma ingerência sobre esse processo. Se a gente fala de transporte público coletivo, especialmente ônibus, que é o modal que, com certeza, a grande maioria das cidades trabalha, porque a gente sabe que poucas são as cidades que têm metrô, trem, VLT ou monotrilho, e de fato é o ônibus que está mais difundido e que é o transporte mais usado pela população brasileira. Esses serviços, via de regra, ou são permissionados, ou são comissionados, ou são da própria prefeitura. E a gente tem visto muitos municípios estabelecer algumas metas para a redução especificamente desses serviços. Desde São Paulo, que coloca ali uma meta de redução de emissões em 10 e 20 anos, sendo que em 20 anos essa meta é zerar as emissões, ou praticamente zerar, porque tem alguma questão ali de emissão de material particulado, que é uma coisa super específica, que é quase impossível, porque também vem de desgaste de pneu, de desgaste do veículo, mas basicamente o que a gente está falando é, num cenário de 10 anos, São Paulo reduzir as suas emissões de transporte em 50% em 20 anos, zerar. Nesse sentido, São Bernardo do Campo também veio corroborar esse processo. Semana passada, Campinas também. São Caetano tem demonstrado. Rio de Janeiro colocou meta para a partir de 2025 só entrarem em ônibus limpos. Curitiba também tem metas. Enfim, o transporte público eu acho que a mensagem importante dizer, é um prerrogativa do município e através dele com certeza o município consegue fazer uma regulação que vá contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa. E talvez seja o melhor dos caminhos, porque a gente pode, através de outras lógicas, desestimular o transporte individual e estimular o transporte ativo, que eu vou falar um pouco mais na sequência, mas de fato é no ônibus que a maioria da população está, é no ônibus que a maioria da população se desloca, e é muito interessante que se possa qualificar esse serviço, reduzindo emissões, e acaba que quando a gente fala de redução de emissões, pode ser tanto por combustível, pela substituição do combustível fóssil por biocombustíveis, que consegue reduzir um tanto, mas não completamente, e pela eletrificação dos ônibus, que aí é onde de fato você consegue uma redução total de emissões e você traz uma qualidade muito maior urbana. Você deixa de ter barulho, você deixa de ter trepidação, para quem trabalha no veículo, para o motorista, para quem está viajando, tem um ganho de qualidade muito grande. Então, eu acho que via transporte público é um tipo de meta que a gente pode estabelecer de redução de emissões através de um processo que é a prefeitura quem tem o poder de decidir se vai ter uma troca de frota ou quanto e em quanto tempo será feito isso para a redução de emissões. É claro que é muito importante entender as realidades locais, não dá para colocar uma meta de substituição completa num cenário de 5 anos ou coisas desse sentido. É muito importante entender qual é a possibilidade real naquele município e sim trazer para a mesa não só a sociedade civil, mas também os operadores, os governos, a prefeitura local, botar todo mundo na mesa e entender como é possível fazer essa transição. Então, esse ponto, acho que é talvez o mais forte. E outro ponto, que é outro caminho para estabelecer algum tipo de meta de redução, é o desestímulo ao transporte individual, é a redução do uso do carro nas cidades. O carro ele tem seu papel, ninguém aqui está colocando que não deve se banir o carro das cidades, mas de fato, se a gente analisa em algumas cidades, há um uso excessivo do carro, principalmente quando a gente está em áreas centrais, que tem ali muito provavelmente maior acúmulo, maior densidade de empregos, e ele é o destino final de muitas das viagens. Então, regular o uso do carro nesses espaços, que seja uma área de zona de zero emissões no centro de uma cidade, ou uma área livre de carros, que seja para um calçadão, que seja uma passagem peatonal, é outra forma de você colocar e aí territorializar. O que eu estou tentando dizer é, nós podemos colocar metas numéricas de redução de emissões, elas são importantes, a gente ter essas referências, eu acho que a Natália colocou aqui super bem como é que a gente faz isso, mas é através dessas ações que você de fato vai conseguir estabelecer alguns tipos de meta. Então eu vou reduzir
o uso do transporte individual, eu vou qualificar o transporte coletivo e, por fim, o que a gente sempre coloca nesse pacote, quando a gente fala em mobilidade, é um incentivo a usos mais sustentáveis. A gente sabe que o caminhar é um dos principais meios de locomoção da população, até porque muitas das viagens ela tem uma distância curta e a gente tem que privilegiar esse uso. Então, ter calçadas adequadas, ter uma sinalização quando necessário, e também o uso de bicicleta, que dependendo do porte do município, pode ser muito interessante de ser explorado. A gente tem municípios como, por exemplo, Guarujá, ou municípios litorâneos, que têm um uso de bicicleta muito intenso e já é uma cultura do local. Então é como conseguir extrair disso o melhor possível, como conseguir estimular esse uso. O conjunto dessas ações, de fato, eles vão conseguir colocar para a população, para a cidade, metas claras de o quão é possível territorializar, o quão é possível materializar a redução de emissões. Porque sobre outros processos, como agricultura ou resíduos, às vezes é uma dificuldade muito maior de conseguir regular isso, haja visto que você está envolvendo uma produção econômica, o município com uma posição que é claro que é importante colocar uma redução, mas tem que ter uma negociação muito clara ali, entender como é que é possível a ingerência sobre esses processos, então é de uma dificuldade maior. E por fim, eu só queria ressaltar um outro ponto, que é através de resíduos, que aí já tem algumas experiências, Rio de Janeiro, por exemplo, tem usado gases oriundos de aterros sanitários para a indústria, principalmente aqui para a indústria siderúrgica. Tem ali uma questão, acho que a própria Natália colocou, da indústria siderúrgica, mas tem já também alguma visão de alguns municípios de que o uso dos gases oriundos de aterro sanitário, por exemplo, eles podem ser usados. E com isso você também está abatendo você também está abatendo gases de efeito estufa. Então você começa a ter um cruzamento da utilização de um gás que anteriormente ele só estava contribuindo para esse aumento e aí ele pode ser usado numa indústria. Outra coisa interessante aí que acaba linkando um pouco os dois é que algumas cidades como Rio de Janeiro já estão prevendo uma frota de ônibus de coleta de lixo que também é elétrica. E aí é outra possibilidade de municípios de trabalhar com esse tipo de meta, de estabelecer que a coleta de lixo ela seja feita por veículos elétricos. Porque é outro serviço que, via de regra, é um permissionado, é um concessionado ou é da própria prefeitura. Então você consegue, através dessas ações, dessas áreas que a prefeitura tem domínio e ela é a responsável por essas áreas de transportes, de aterros, é aí que a prefeitura talvez consiga com maior eficiência e maior capacidade de incidir nesses processos. Sempre entendendo, e aí fazendo um gancho final, com o que a Natália colocou, de entender o que é uma meta, um cenário as usual, o que é um cenário de projeção, como é que faz isso, tem uma série de ferramentas, tem uma série de tecnologias para isso, mas aí o interessante é como a partir daqueles cálculos, a partir daquelas matrizes, você consegue transpor isso para uma realidade de município e consegue de fato propor ações, que não são ações de vamos estabelecer só uma meta, então vamos reduzir em X ou Y%, mas sim como através do que eu tenho possibilidade de fato sobre as minhas mãos de atuar, como eu consigo estabelecer essas metas e quais são esses tipos de meta que eu consigo dentro da realidade do meu município. Acho que é isso, estou disponível, agradeço e passo aí a bola para o próximo para ouvir um pouco também as perguntas depois e o debate. Obrigado a todos. Muito obrigado pela apresentação, Marcel. E agora, antes de a gente seguir para o estudo de caso, né, da cidade de Londrina, gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas ferramentas, algumas publicações que elas estão relacionadas com o tema e que podem ser muito úteis, né, nessa tarefa, né? Então eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Bom, aqui como vocês podem ver, eu vou começar primeiro indicando onde que está a nova seção dos webinários aqui no nosso site, né? Então, esse aqui é o nosso site. Quem ainda não conhece, acho que vale a pena dar uma explorada nele. Tem bastante recursos legais, bastante material legal. Então, a gente entra aqui na aba de recursos.
Só um minutinho que está carregando. Só mais um minutinho. Um pouquinho lento, mas vai. Bom, aqui então a gente está na seção de recursos do nosso site e os webinários já estão logo aqui nessa primeiro bloco, né, de recursos. Clicar aqui em ver mais, tem em espanhol, mas também tem em português. Ver mais, então, a gente é direcionado para as capacitações online. E logo aqui, então, a gente tem as nossas duas séries de webinários, né? A primeira aqui é em espanhol, aqui com o botão de fazer as inscrições diretamente. E logo abaixo a série em português. Clicando no título ou na imagem, a gente tem acesso à série, né? Então aqui nessa tela a gente vai ter duas abas, né? Uma com os detalhes da série e outra com os detalhes da sessão. E um espaço aqui dedicado para a próxima sessão ao vivo, né? Assim como a programação também abaixo. Aqui a programação e a agenda completa da série também. Se a gente clicar aqui nos detalhes da sessão, opa, aqui a agenda completa da série. Se a gente clicar aqui na aba dos detalhes da sessão, a gente tem a gravação da sessão e também os conteúdos utilizados, né? As apresentações utilizadas pelos apresentadores e, quando for o caso, algum material complementar. Então, a gente disponibiliza tudo aqui. Que essa, na verdade, é a grande vantagem de acessar as nossas sessões, gravações pelo site, né? Elas estão hospedadas no YouTube, mas aqui no nosso site você tem a possibilidade também de acessar todos esses materiais, os conteúdos utilizados durante a sessão. E aqui à direita, então, tem as sessões, todas as sessões em português, né? Que, tanto como as que já foram realizadas, e que também uma prévia das sessões futuras, né? Bom, seguindo então para os recursos materiais, eu vou apresentar aqui esse material que eu vou apresentar a versão em inglês, que é uma nota explicatória que ela acompanha o marco comum de reporte do pacto. Aqui ela está em inglês ainda, mas nas próximas semanas, talvez nos próximos dias, a gente já está preparando a versão em português e em espanhol, que a gente vai disponibilizar no nosso site também. Então, só uma prévia aqui, para quem consegue ler inglês, tem acesso a esse tipo de material, quiser já dando uma olhada, aqui no capítulo 3, a gente tem os inventários, né, de emissão de gases de efeito estufa, e tem alguns pontos específicos aqui na definição de metas e também no como definir limitação, assim, os limites do inventário, né? Então, sugiro também que dê uma olhada nesse documento, que é bem interessante, e em breve teremos em português e em espanhol. Seguindo aqui para a página do C40, página de recursos e ferramentas do C40. Só um minuto. Bom, está um pouquinho lerdo o computador, mas aqui então a gente está na página de ferramentas e recursos C40.
está em inglês também, mas como é um material bem rico, sim, bem útil, a gente te recomenda que tentem dar uma navegada. Então a gente tem uma seção específica aqui para o estabelecimento de metas de emissão de gases de efeito estufa, redução de emissão de gases de efeito estufa, né? E aqui na caixa de ferramentas a gente tem alguns recursos bem interessantes. O primeiro dele é o Climate Action for Urban Sustainability, CURB, que é uma ferramenta de planejamento de cenário, né? Então logo abaixo aqui a gente tem também o manual de instruções dele e uma outra publicação que são os padrões de mitigação, né? Como definir esses padrões, como definir essas metas, objetivos de mitigação. Aqui ao lado temos, vou dar uma passada rapidamente por esses dois documentos. E lembrando que esses 3 documentos vão estar disponíveis para fazer o download durante a sessão de perguntas e respostas, juntamente com as apresentações que foram utilizadas aqui. Esse daqui é o CURB Tool. Então, é uma ferramenta bem útil. E aqui é o manual de instruções dele, né? Como vocês podem ver aqui no capítulo 2, ele trata especificamente dos inventários, né? E aqui no subcapítulo D, então tem as metas. Então tem a seleção das metas, o nível das metas e os recursos, né? Então esse aqui é um documento bem interessante também, assim como a ferramenta, né, que é o próprio CURB. E aqui ao lado só um instante. Pronto. Aqui ao lado tem os padrões de objetivos de mitigação, né? Então, é um documento bem interessante. Ele também está disponível em espanhol, que eu vou disponibilizar na última sessão. Que aqui ele é bem completo, né? Ele é um documento do World Resources Institute Team. E aqui tem todos os conteúdos deles. Para finalizar, então, os recursos, ferramentas e recursos. Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao Fábio, quero agradecer a todos que me convidaram para participar, trazer um pouquinho da experiência de Londrina, das nossas dificuldades, das nossas capacitações que nós conseguimos fazer aqui e dos nossos inventários. Bom, o que eu trouxe para vocês? Nós fomos convidados para falar sobre as metas do município.
mas nesse momento ainda nós não a temos, e é muito importante, essa apresentação da Natália foi muito elucidadora, depois eu vou conversar com a Natália, eu quero conversar com o Fábio também, eu preciso de ajuda, o Marcel, então assim, seria muito interessante depois eu verificar com vocês particularmente como é que nós vamos fazer. Então o que eu trouxe para vocês? Um comparativo dos inventários de emissões de Londrina de 2013 a 2015. Nós estamos preparando de 2016. Pode passar a próxima, por favor? Ah, agora eu consegui. Bom, o nosso inventário foi feito pelo método BASIC, e nós levantamos esses setores que estão aí, né, que são do método BASIC. Nossas fontes de informações. Para energia estacionária, a gente usou a COPEL, que é a energia elétrica, né? E a ANP com relação a combustíveis, tipo diesel, né, para motores a diesel, por exemplo, de indústrias, etc. Para transporte, a gente usou os dados da ANP para gasolina, para álcool, para diesel, de rodagem, que mais que a gente usou? Ah, e nós usamos também, eu esqueci de colocar aí, vocês vão me perdoar, em energia estacionária, os dados da Compagás. Acabei de me lembrar, porque nós temos a utilização de gás natural aqui no município de Londrina para a indústria. Para resíduos, nós usamos os dados da Companhia Municipal de Transportes Urbanos, que é responsável pela coleta de resíduos no município, e nós também temos a Prefeitura de Biporã, ela encaminha os resíduos dela para o município de Londrina para uma empresa particular. Essa empresa não nos forneceu os dados da empresa em si, do aterro que eles têm, mas a Prefeitura de Biporã nos informou os dados dela. Então isso foi muito promissor. Por que foi promissor? Porque a gente teve mais robustez nas nossas informações com relação a resíduos. Nós não temos esses dados para 2013, porém 14 e 15 nós já tínhamos. E aí vocês vão ver a diferença que deu com relação a resíduos. Por quê? Porque teve mais credibilidade e robustez. Nosso comparativo, então. Nós temos aí as emissões para os anos, né, em toneladas de CO2 equivalente para esses 3 setores. E vocês podem verificar aí, nós fizemos um comparativo de variação entre 2013 e 2015, né? Na verdade, em porcentagem. Então, para a energia estacionária, nós temos que lembrar também que existem cenários aí. Nesse meio tempo, nós tivemos uma recessão, né? Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a consumir menos, naturalmente, a economizar mais. Nós tivemos um período em que a bandeira vermelha estava acionada na nossa conta de energia, as termoelétricas foram ligadas. Então, tudo isso influenciou também, né? Então, se vocês verificarem, para a energia estacionária nós temos um decréscimo de emissões na ordem de 36%. Para transporte, nós tivemos um acréscimo de 2,06%. E para resíduos, nós tivemos um acréscimo de 0,31%. Por que isso? Justamente, de 2014 e 15, nós tivemos os dados da Prefeitura de Biporã que encaminha esses resíduos. Eles são emitidos, eles são gerados lá, mas emitem aqui no município de Londrina as emissões de carbono. Então, no geral, as nossas emissões, elas reduziram cerca de 8%, né, desde 2013 para 2015. Aí nós temos as nossas emissões per capita, com a estimativa de população estimada pelo IBGE. Então, nas nossas emissões aqui, se vocês verificarem, em 2015, né, para a nossa população de 548 mil habitantes, nós temos uma emissão de 2,18 toneladas por habitante. Comparado com outros municípios, Londrina está na média, vamos dizer assim, não sei se a gente pode falar em média, né? Mas enfim, o que nós temos para essa população estimada. Esse ano agora, em 2020, nós teremos, próximo ano, o censo, então a gente vai ter uma relação mais robusta com relação à nossa população. O nosso arcabouço legal. O que acontece? Nós temos basificação legal para poder agir com relação à mitigação e à diminuição das nossas emissões de gases de efeito estufa.
Então, nós temos uma lei municipal, que é o nosso Código Ambiental, que ele tem diretrizes para controle de poluição atmosférica. Nós temos um plano diretor de arborização, que ele fala de planejamento, conservação, reposição, né, de manejo, de expansão de arborização e de áreas verdes urbanas. Londrina tem um grande privilégio. Nós temos cerca de 80 corpos hídricos na área urbana. Isso nos traz uma área muito grande de presença de áreas de fundo de vales que são formadas pelas APPs, na área de preservação permanente desses corpos hídricos, e mais uma faixa sanitária, que é delimitada de 30 metros. E nós temos uma presente, né, oportunidade de melhorar isso. Eu vi que o Marcel, ele falou muito no setor de transportes. E esse setor de transportes realmente é o que tem trazido uma preocupação maior no município. Só que este ano nós estamos, o município de Londrina, ele está fazendo um plano de mobilidade. Essa lei vai ser apresentada à Câmara de Vereadores em dezembro de 2019, a nossa perspectiva. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, e nós estamos fazendo a revisão do plano diretor do município, que nele estão contemplados mitigações, a diminuição de emissões, né, com diretrizes e metas e cenários e tendências a serem utilizados futuramente para o município de Londrina para a gente mitigar ou diminuir nossas emissões. Bom, falando um pouquinho mais do plano de mobilidade, que está bem recente aqui no município, então ele vai sair esse ano. O que acontece? Ele é um instrumento de planejamento e gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana. Né? Então, é o meio, a infraestrutura de transporte do município. E isso é uma projeção para os próximos 15 anos. Ele está sendo elaborado de acordo com a Lei Federal de Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ele foi contratado em Londrina em 2018 pela Prefeitura, no Instituto, o Instituto que eu trabalho, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, é o responsável pelas atividades com relação ao plano de mobilidade. E a previsão de entrega, como eu falei, à Câmara de 2019, dezembro agora, e os demais produtos contratados em abril de 2020, que é justamente esses produtos aí: estudo da mobilidade da área central da cidade, redefinição da rede de transporte coletivo urbano de Londrina, adequação à rede Superbus, que eu vou explicar, e arranjo institucional e capacitação dos servidores. Londrina já tem, assim, o Marcel também falou sobre isso. Londrina tem um calçadão, o centro de Londrina as pessoas se locomovem muito a pé, né, apesar da declividade que a cidade apresenta em certos pontos. E nós temos já uma rede de mobilidade urbana no sentido de transporte público, que é a rede Superbus, que foi projetada para a gente ter eixos de mobilidade de transporte coletivo. Além disso, nós contamos também com ciclovias no centro da cidade e em alguns bairros também, e ela está sendo ampliada. Mas tudo isso vai ser complementado com certeza e vai ser verificado a sua eficácia, ou que deve ser mudado, ou que deve ser melhorado, né, com esse plano de mobilidade do município que está saindo aí. Bom, aqui, opa, eu retornei. Bom, isso aqui é um cálculo que a gente fez para ter uma ideia de quanto, para a gente fazer a compensação dessa emissão com base em plantio de árvores e número de árvores no município de Londrina. É lógico que agora, com as informações da Natália, nós vamos ver se a gente trabalha mais nisso. Nós queremos aumentar os nossos dados e fazer algo que seja mais robusto, com certeza. Então, a gente fez um cálculo de compensação de emissão de CO2 por todos os anos aí, com essa nossa população estimada, com base no estudo de Lacerda, que fala de biomassa e carbono, mas com espécies nativas. A Londrina está situada no bioma Mata Atlântica, então nós trabalhamos com espécies da Mata Atlântica aqui. Então, se vocês verificarem aí, eu sei que nós estamos trabalhando com um ano, então, assim, essa estimativa. Em 2015, nós teríamos que plantar 427 mil árvores, para a gente fazer a compensação de emissões. Então, assim, nós vamos praticamente, quase que um habitante tem que plantar uma árvore no município de Londrina.
Por um lado é muito bom, porque todo mundo vai se empoderar disso, mas o problema a gente tem aí em relação à área, em relação à arborização urbana, há outros conceitos que nós temos que trabalhar, né, com essa parte de planejamento da cidade. Nós temos algumas lições aprendidas. A gente teve alguma dificuldade para conseguir os dados. Primeiro era pedir essas informações com detalhamento e clareza. O que acontecia? A gente pedia, nós queremos o combustível que foi consumido no município de Londrina para determinado ano. Mas como essa informação? De que maneira? Né? Então, esse detalhamento é importante para a pessoa que vai nos informar e principalmente para nós depois trabalharmos nisso. Principalmente com relação às unidades de avaliação. Principalmente isso, unidades de avaliação. Porque nós estamos usando a ferramenta que o ICLEI nos disponibilizou, né? E essa ferramenta ela tem unidades para trabalhar muito específicas. Cobrar essas informações com insistência e até pessoalmente. Várias vezes eu liguei para algumas empresas, eu liguei insistentemente para saber com relação ao transporte ferroviário para o município, eu não consegui essas informações, com relação a resíduos, então assim, ser insistente. E principalmente, depois que nós já lançamos, nós reportamos 2013, 14 e 15. Estamos preparando 2016 para o ano que vem. E nós já apresentamos para o município como um todo a emissão de 2013 e 14. Vamos lançar agora em 2019 o relatório de 2015. E isso ajuda muito na hora que a gente vai pedir as informações, porque a gente fala da relevância do inventário informando justamente esses dados. Que esses dados é que dão motivação para a gente, né, ter esses dados publicados no município e principalmente utilizar esses dados para futuras mitigações ou então metas de redução de emissão. Nossos próximos passos é justamente isso, nós vamos pedir a solicitação de dados para a elaboração dos dados de 2017 e 2018, e a gente vai ter uma série histórica mais robusta. Nós começamos em 2013 e vamos ver se a gente consegue fazer ano a ano aí para a gente poder começar a trabalhar essas metas, que é justamente esse estabelecimento que é nosso próximo passo, né? E principalmente com colaboração participativa, justamente desses setores da sociedade, que usando a ferramenta, por exemplo, do EICAR, que nos pode auxiliar muito com essa definição de metas e principalmente esse plano de ação, que depois que a gente tiver nosso plano de mobilidade, nosso plano diretor aprovado, nós vamos trabalhar nas outras legislações do município, como eu diria, que são a base, por exemplo, o uso e ocupação do solo, o perímetro urbano, de expansão, esse tipo de coisa. Então, Londrina tem muito trabalho pela frente aí, com informações que vão nos trazer mais base, mais robustez, para a gente poder informar as nossas emissões e, principalmente, trabalhar com metas específicas da redução das nossas emissões de gás de efeito estufa. Eu queria agradecer a todos. Eu peço desculpas se não foi muito elucidatório em alguns pontos, estou à disposição. O meu contato está aí, e a nossa comissão também, nós temos um engenheiro civil, eu que sou engenheira florestal, e um arquiteto trabalhando aqui dentro do IPU. Obrigada.
Alô, consegue me ouvir? Agora acho que está saindo, né? Opa, maravilha. Peço desculpas aí pela um pouquinho lento, ter interrompido. Bom, voltando então aqui, por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta aqui no nosso bate-papo, mas ainda se vocês tiverem uma pergunta, quiserem formular, agora é o momento. Então, enquanto vocês podem ir pensando nas próximas perguntas, eu vou repassar aqui então essas informações que a gente tem nessa última tela, né? Então, aqui à esquerda a gente tem a agenda completa da série de webinários, tanto em espanhol como em português, e também os temas, né, que a gente se propõe a discutir. Aqui são 10 temas, lembrando que a gente está na sessão de número 6, e a próxima sessão, então, vai ser o planejamento de políticas e medidas de mitigação climática, com a sessão em espanhol no dia 12 de setembro e a sessão em português no dia 19 de setembro. Aqui nessa caixa de informações, vocês podem encontrar os links, né, para fazer a inscrição, tanto em espanhol como em português. Lembrando que tanto as sessões em espanhol e português, elas têm o mesmo tema, mas elas podem apresentar conteúdos diferentes. Então, enfim, pode ter algum material diferente que foi apresentado na sessão anterior. E geralmente são todas muito interessantes, assim. Então, continuando a passar as informações, perguntas e dúvidas em relação a essa sessão, eu oriento a enviá-las para esse endereço de e-mail que está aqui, o yuki-webinars@yuki-la.eu, com o assunto Yuki Webinários. E aqui nossas informações de contato do Helpdesk do Pacto. Lembrando que o Helpdesk está aqui como para auxiliar, e, enfim, todas as questões que envolvam as etapas do Pacto ou de ação climática local e todas as questões que envolvam as mudanças climáticas. A gente fica contente em ajudar vocês, então vocês podem enviar e-mail para esse endereço que está aqui, info@yuki.la.eu, ou ligar para a gente diretamente através do nosso telefone, ou mandar mensagem pelo WhatsApp nesses 2 números que estão aqui. Quem ainda não conhece nosso site, está aqui os endereços, tanto do site do Pacto de Global de Efeitos pelo Clima e Energia, como também o site do Programa Internacional de Cooperação Urbana, UCLAC, que implementa o Pacto na América Latina e no Caribe, e também em nossas redes sociais, né? Quem ainda não segue, não curte a gente, então acessa lá. O Pacto ele tem o Facebook e o Twitter, e o Yuki ele tem o Facebook, Twitter, o YouTube e o Instagram. Lembrando que os vídeos das gravações dessas sessões estão todos no YouTube, que agora está no nosso site também, mas eu recomendo ainda a conferir no nosso YouTube, que tem, além das gravações dos webinários, tem outros materiais muito interessantes também, tanto do Yuki como também do Pacto. Então, bom, como não temos nenhuma pergunta aqui, a gente vai caminhando para o encerramento dessa sessão, né? Então, agradecer mais uma vez. Nossos convidados especiais estiveram aqui apresentando todos os tópicos propostos nessa discussão nessa sessão. Então, meu muito obrigado a Natália, meu muito obrigado ao Marcel e um muito obrigado à Luciana, que gentilmente aceitaram esse convite aqui de participar dessa sessão. E também agradeço muito a participação de todos que estiveram aqui como ouvintes da sessão e faço o convite para que acompanhem a gente na próxima sessão, que vai ser no dia 19 de setembro. Muito obrigado a todos e até a próxima.